e o que seria a comunidade escolar e verificar, entre outras coisas, que há um preconceito muito grande contra negros, contra homossexuais, etc. E é previsto no estatuto que as escolas deveriam ter essa matéria, né, do estatuto, não tem. Então a ideia deles agora é ir às escolas, fazer um programa de discussão com os professores, com as pessoas, para poder ver se muda um pouco essa ideia. E lá tinha uns 20 grupos, só do Rio tinha uns 15, ninguém se conhecia, uns 2 ou 3 conheciam. E tinha também tem um grupo no Mato Grosso do Sul, que é da universidade de lá, e que há 10 anos eles publicam um texto sobre formação de conselheiros. Porque muitos conselheiros são eleitos e que não desconhecem o estatuto, e vão agir, vão determinar um conselho tutelar para onde a criança vai. Não pode, né? E no Rio não tem. Eles descobriram um campo que eu não conhecia. Então, eles fizeram um reunião muito organizado desses núcleos todos, universitários. Ao mesmo tempo tinha um grupo que estuda só crianças ameaçadas de morte. O outro grupo que estuda uma coisa parecida, assim, quer dizer, e tinha, e foi um trabalho. Para mim foi surpresa, né, porque eu desconheci inteiramente. E aí, isso foi o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos dos Adolescentes, eles fizeram uma pesquisa no Brasil inteiro, visitando, aí fizeram, por todos os estados, se não me engano, municípios, para saber como é que o estatuto estava funcionando, que instituições, e a partir disso, eu acho que a partir disso, não tenho certeza, tenho que fazer uma entrevista com algumas pessoas, é que aí o CONANDA foi a esse conselho e fundou a Subsecretaria de Promoção dos Direitos dos Adolescentes. Eu acho que seria talvez uma outra fase, uma mudança, né, de perspectiva, você tentar atuar a nível governamental, federal, fora, vamos dizer, somente da discussão da instituição, porque as instituições que existiam, como primeiro Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor, depois Fundação FCBIA, que era dos direitos da criança e do adolescente, tudo isso terminou. Então você não tinha nenhuma articulação, né, e aí esses trabalhos iam caindo no Ministério da Justiça, hora no Ministério da Ação Social, quer dizer, vai pulando, e sair para uma subsecretaria de promoção é muito interessante, porque segue essa ideologia dos direitos, etc., mas é algo a ser feito. Então, quer dizer, agora, uma questão interessante é essa disputa pelos jovens, porque quem é jovem? Né? Quando eu estou numa discussão, é jovem aquele que se casa, que deixa a casa, que trabalha, através da Mônica Franco já mostra que esses limites dependem. Às vezes o sujeito é jovem, é criança, vai ser jovem, daqui a pouco volta a ser criança. Então tem questão do tempo, o tempo que casa, o tempo que fica em casa. Então tem toda uma sutileza para você pensar quem é jovem, quem não é jovem, do ponto de vista do grupo, inclusive. Não é? Então, aí o casamento, que significa que deixa ser jovem, às vezes não. Então ela vai mostrando, quer dizer, tanto que muita gente, né, da Secretaria de Juventude, pessoal, mas só fala em juventude, não fala em juventude, você tem várias juventudes, mesmo entre o grupo das escolas populares. Ele é diferenciado em relação a isso. Né? E aí, mas de qualquer maneira permanece uma questão, né, porque já foi aprovado, sei todas as instâncias, que o jovem agora, dos 14, que eu fiz a conclusão, porque de 12 a 14 até, como eles mudaram, não está falando de ninguém, há uns 6 anos, eles mudaram a idade mínima para o trabalho, passou a ser a partir de 16 anos. E antes era a partir dos 14, dos 12 a 14 podia entrar como aprendiz. Então agora é a partir de 16, e dos 14 a 16 pode ser aprendiz. Então você já fica, né, mesmo nessa categoria do adolescente, né, que pode trabalhar, que não pode trabalhar, você já tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra faixa etária que é considerada adolescente apto para o trabalho, que pode ser protegido por essa lei. Mas aí, quem é jovem agora, né, do ponto de vista da aprovação? É o jovem dos 14 ao 18, é o jovem adolescente.
dos 18, a partir de 18 até 24 é o jovem. E de 24 a 29 é o jovem adulto. Então você é jovem até os 29 anos. E por quê? É porque se viu através de várias pesquisas que de questão do mercado de trabalho, de profissionalização, né, de possibilidades de ocupação das pessoas, que isso é estatuto mesmo dos 14. Aos 18 a discussão não era essa. A discussão era fazer uma lei dos direitos, ligada à educação, ligada a uma série de coisas, e a parte do trabalho, inclusive, do estatuto está na CLT. Você tem alguns artigos só, é a CLT que legisla, então dá umas confusões. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, no campo, né, você tem um campo de estudos e de ação de criança e adolescente legislada segundo princípios legais, né? E você tem um campo de produção de políticas públicas acadêmicas, que chama Políticas Públicas de Juventude, e de ação que recai sobre esse adolescente jovem. Não é? Então você tem, vamos dizer assim, uma luta, mas uma disputa, né? Por esses, que não foi uma disputa que deu nenhuma briga, nenhum enfrentamento, mas quando você quer fazer uma reflexão quem é jovem e como é jovem e quem é adolescente, a gente sabe que tem essas, do ponto de vista político, do ponto de vista da produção acadêmica, você tem aí depende do ponto de vista que você está falando, de dizer quem é jovem. E depende do ponto de vista também do grupo que você classifica como jovem. Terminando, tem um amigo nosso que participou de uma banca lá no Rio, em que era sobre juventude. Uma hora ele fez a pergunta a mim, eles se veem como jovem, e não era uma categoria importante para o grupo. Ser jovem ou não ser jovem, quer dizer, era uma categoria para discussão, mas não para o grupo. Né? E aí antropólogo gosta disso, né? Eles se veem jovens, como é que eles se veem jovens? O que está substituindo essa classificação para eles? Mas, de qualquer maneira, terminando é o seguinte, você tem essa categoria de políticas públicas, vamos dizer, veio da ciência política, invadiu e foi aceita e é usada pelos vários movimentos sociais, que antes falavam mais de movimentos sociais, relação sociedade civil e Estado, e também, quer dizer, ou você tem também outra esfera dessa relação, né, movimento social e Estado, que é o chamado multiculturalismo, né, que a cultura como uma classificação teria caído na boca do povo, como o antropólogo Salles fala, que os nativos, né, a categoria cultura caiu na boca dos nativos, né, e o Zé Murilo faz uma parafrasagem, a cidadania caiu na boca do povo. Então, tem muitas coisas dessa literatura, né, que caiu na boca do povo, em geral. Aí não é povo classe popular, só tudo, né, todos os grupos envolvidos nessa discussão, políticas públicas está lá, juventude também, uma categoria importante, e agora, quer dizer, há uns anos, talvez uns 10 anos ou 8 anos, você retoma uma tradição em termos de Estado, mas numa situação já diferente, que é da promoção dos direitos da criança e do adolescente, que está criando, vamos dizer assim, uma outra forma de ação e de compromisso do Estado. Daqui a pouco vai se falar em políticas públicas, né? Que eu não estou criticando, não. Eu estou achando interessante. Eu não estava lendo, eu falei, poxa, mas isso aparece quando? Como? Né? E qual é o significado? Então, nós temos, eu acho que do ponto de vista até positivo e, vamos dizer assim, otimista, né? Que, quer dizer, eu não estou criticando a existência dos campos. Estou achando interessante que você tenha essas ações, essas atividades, essa produção, e que pode dialogar entre elas e que pode dar coisas bem interessantes, né? E aí, quando você estuda isso, você cai, tem políticas públicas, aqui tem sociedade civil, né? O que está permeando mais esse campo de político, né? E da relação da universidade com esse campo. Terminando agora mesmo, uma das queixas que se fazia nesse grande encontro era que as universidades, CNPq, CAPES, etc., não davam devida importância ao trabalho de extensão. Por exemplo, nas categorias do CNPq que você classifica, sociologia urbana, diversas antropologias, você tem política, sociologia, em todas as áreas tem subclassificações, você não tem uma classificação para trabalhos de extensão. Então, as pessoas não se sentiam reconhecidas no trabalho acadêmico que elas faziam, que era um trabalho de extensão.
Então tinha o MEC lá, e isso foi uma das reivindicações para se valorizar mais esses trabalhos de intervenção, de extensão universitária, que a universidade vem fazendo e que grupos da universidade vêm fazendo com muito sacrifício pessoal, né? Tem que pedir um projeto ali aqui, e que não é reconhecido, né? Apesar de na avaliação da CAPES é valorizado se o grupo tem trabalho de extensão ou não. Mas isso era uma queixa, quer dizer, é como se a gente tivesse assim, a universidade, claro, que é uma coisa muito ampla, quer dizer, entre dois, o coração, né? Entre dois universos, meu coração balança, né? E esse trabalho que a gente fez de 10 anos lá no grupo foi quando temos trabalho na estação científica. Mas eu trabalhei 10 anos na solução de uma ONG sobre curso de formação de educadores sociais, que não tem nada a ver com o que a pessoa lá, que tinha tudo a ver, estava fazendo no Mato Grosso do Sul. Esse trabalho era financiado por uma ONG, de repente o dono da ONG não estava mais interessado, e acabou. Eu cheguei a escrever um relatório sobre esses 10 anos e que eu usava a ONG não sei como. Entendeu? Então, mas são coisas que existem, importantes, que cada um está lá. E a universidade não consegue, né? Não estou dizendo a universidade, mas setores da universidade não conseguem levar essa coisa adiante. Então, nós ficamos por aqui e voltando à história do chefe Chico, se a gente, né, conversasse mais, a gente vai ver que a gente é muito mais parecido do que a gente pensa.